Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos comentar aqui a respeito de uma entrevista que Francisco realizou na volta da sua visita à Eslováquia no dia 15 de setembro. E é importante a gente esclarecer às pessoas que quando nós fazemos esse tipo de comentário, nós não temos nenhuma intenção de combater certas pessoas ou certas autoridades, mas nós estamos movidos simplesmente por um zelo pela verdade e por um amor sincero à Santa Igreja. Então, na medida em que nós estamos embasados nisso, é que nós nos apresentamos para desmascarar autoridades ilegítimas que se apresentam como autoridades da Igreja Católica. E nós baseamos o nosso argumento numa conclusão muito simples, que a Igreja Católica não é uma instituição simplesmente humana, representada pelos edifícios do Vaticano, mas a Igreja Católica é uma instituição divina, que é essencialmente reconhecida por todas as definições de fé que foram fixadas pelas autoridades desta mesma igreja, desde os apóstolos até o último Papa legítimo, que foi Pio XII. Então, se alguém quiser discutir ou quiser argumentar sobre essa questão, então que a pessoa possa considerar todos esses fatores. Porque na medida em que a pessoa nos acusa de estarmos com um sentimento de revolta ou com uma atitude de Lutero, essa pessoa deveria perceber que Lutero em momento algum se baseou no magistério da Igreja. Enquanto que tudo que nós estamos dizendo aqui está embasado no magistério infalível da Igreja Católica. Seja ele um magistério solene, seja ele um magistério ordinário. Então, quando Cristo, nosso Senhor, veio à Terra, ele veio com o objetivo de salvar os homens. E salvar os seres humanos consiste em nos dar os sacramentos da salvação e a verdade revelada por ele mesmo, que possa nos introduzir na vida eterna. Uma vez que ele nos deu esta verdade revelada, ele julgou também necessário fundar uma igreja que pudesse transmitir essa verdade de forma correta e precisa. E através de um chefe, de um pastor universal, ele estaria nos ensinando em todos os tempos esta mesma verdade de forma infalível. Então é nisso que consiste a fundação da Igreja Católica. E é isso que diferencia o catolicismo do protestantismo. Porque o protestantismo pode se apresentar de uma forma muito semelhante à Igreja Católica, quanto aos ritos, quanto às formas, quanto às aparências. Como acontece, por exemplo, no anglicanismo ou mesmo nos luteranos mais antigos. Mas o protestantismo jamais vai ter um consenso na fé, como acontece em toda a doutrina que a Igreja Católica desenvolveu no decorrer de 2000 anos. Então, a partir do momento em que nós entendemos o que é a Igreja Católica em termos desta fundação divina, é que nós então podemos entender que temos a obrigação de sermos católicos para sermos salvos. Uma vez que Deus nos dá a verdade e nos dá também a mesma igreja que ele fundou para nos transmitir essa mesma verdade em todos os tempos. Então isso não significa que durante um certo período da história, que nós chamamos de apostasia, essa igreja não possa estar eclipsada, ou seja, escondida, deixada de lado,
e sendo substituída por uma igreja de aparências que prega claramente uma fé diferente. E como São Paulo deixou muito claro na sua carta aos Gálatas, não importa que seja alguém que se apresenta como Papa, mesmo que ele se apresentasse como um anjo do céu, se ele prega um evangelho diferente, ele está excomungado. Ou seja, está fora da comunhão da fé católica. Então esses critérios são importantes para nosso entendimento, porque senão as pessoas não entendem por que nós estamos criticando Francisco. Eles acham que nós estamos indo contra um Papa, quando nós estamos, na verdade, indo contra uma pessoa que é desobediente à igreja, excomungado da Igreja Católica e completamente rompido com toda a doutrina de todos os papas. Então é a partir daí que nós temos autoridade, mesmo como batizados, de enfrentar essas pessoas que estão querendo levar os católicos sinceros à perdição e à completa desorientação. Então é por isso que nós estamos aqui exortando as pessoas que são sinceras a conservar a fé católica conforme nós aprendemos em todos os documentos da verdadeira Igreja Católica. E é por isso que nós devemos entender também que a Igreja, ela se compõe de todos os batizados que conservam essa fé. Porque os batizados que já perderam a fé, que já foram de tal maneira influenciados por essa nova igreja e já não creem como a Igreja Católica creu em todos os tempos, então essas pessoas também já não podem mais se apresentar como católicos. Então não é uma questão somente de termos autoridades ilegítimas, mas é uma questão também de termos grande parte dos fiéis que se apresentam como católicos e que, na verdade, não trazem mais a fé católica. E, portanto, eles não podem mais se apresentar como verdadeiros fiéis da Igreja Católica. Então é interessante isso, porque na medida que as pessoas reconhecem como legítimas essas autoridades que não têm a fé verdadeira, eles acabam colaborando com esse processo de demolição da igreja e de apostasia. E eles ou tomam uma posição de completa obediência e aceitação a tudo que essas falsas autoridades dizem, e portanto eles vão acabar perdendo a fé, ou então eles conservam, de certa forma, a fé, mas partem de um princípio que não é mal, não é ruim nós estarmos em contradição com o Papa ou desobedecendo um Papa. Sendo que nós sabemos que foi pela desobediência que Lúcifer se levantou contra Deus. Então, nós não podemos levar a batalha pela verdadeira igreja, nem pela desobediência e nem pelo orgulho. Nós temos que levar essa batalha pela humildade e pela sincera obediência a todos os verdadeiros valores, a todos os verdadeiros dogmas e a todas as verdadeiras determinações que a Igreja Santa, instituída por Cristo, nos deixou. Então é isso que nós devemos entender, uma vez que o magistério da Igreja nos deixa claro, como diz aqui nessa passagem da encíclica Satis Cognitum, que em virtude das suas orações, Jesus Cristo nosso Senhor, ele assegurou a Pedro que no exercício do seu poder nunca ele vacilasse na fé. Então quer dizer que Cristo não colocou um Papa para nos enganar ou para errar no magistério diário que durasse 10 anos e a cada 10 anos fizesse um dogma e nós só tivéssemos que seguir aquele dogma que surgisse a cada 10 ou 20 anos. Ao contrário, ele nos assegurou que Pedro, no exercício do seu poder, nunca vacilasse na fé.
E também, numa outra encíclica do Papa Leão XIII, chamada Sapiência Christiana, nós vamos ler que os cristãos sabem com certeza que, obedecendo à autoridade do Papa e deixando-se guiar por esta autoridade, eles serão sempre conduzidos à posse da verdade. Então quer dizer que nós não precisamos ter medo de seguir um Papa legítimo. Enquanto que, quando alguém se apresenta claramente de forma contrária àquilo que é estabelecido pela fé da Igreja, então a nossa reação é muito simples. Nós simplesmente admitimos que essa pessoa faz parte de um processo de apostasia, faz parte de um golpe que foi dado pelos inimigos da Igreja para usar de uma aparente autoridade católica para enganar os católicos e levar muitas pessoas à perda da salvação. Então é por isso que não são os fiéis responsáveis por confirmar um Papa na fé e nem muito menos por rezar pela conversão de um Papa para que ele se torne católico e depois comece a ensinar a fé. Mas cabe ao Papa, uma vez que ele é legítimo, confirmar todos os fiéis na verdadeira fé. Então, na medida que ele tem a fé católica e que ele tem a intenção de exercer o seu papado segundo a Igreja Católica, então ele recebe a graça do pontificado e assim ele exerce esse pontificado através da graça de Cristo, confirmando os fiéis nesta mesma fé. E nesse momento, ele goza do privilégio da infalibilidade todas as vezes que ele faz um pronunciamento a respeito da fé ou da moral. Não importa que ele esteja fazendo uma homilia ou que ele esteja dando uma entrevista. Desde que ele esteja falando como Papa, como chefe da Igreja, ele está falando ex cátedra para todos os fiéis a respeito da fé e da moral, portanto o seu pronunciamento é sempre infalível. Entretanto, as pessoas caíram todas essas enganações por causa do desprezo que elas têm pelo magistério da Igreja. Elas valorizam os teólogos, elas valorizam qualquer coisa, mas elas não fazem questão de aprender com o magistério e de viver baseadas na rocha firme, que é a doutrina pregada por todos os papas. Então é nesse sentido que nós estamos aqui nos apresentando como fiéis católicos, devotos da fé católica e fiéis a todos os papas, portanto, seguidores do magistério. E, portanto, nós não podemos ser comparados com heréticos, cismáticos ou pessoas revoltadas, mas nós devemos ser comparados, sim, com as pessoas que, em momentos de crise na Igreja, se levantaram para defender a fé. Porque a Igreja nunca teve um Papa que errou, mas a Igreja já teve vários momentos de crise e de dificuldade, onde era difícil perceber qual era o caminho da verdade. E aqueles que se levantaram para defender o magistério, hoje são pessoas consideradas importantes dentro desse processo de restauração da Igreja Católica. E é exatamente a isso que nós nos sentimos chamados a fazer. A restaurar a Igreja, desmascarando as falsas autoridades e, ao mesmo tempo, clamando a providência divina que nos dê solução. Porque a solução não pode partir dos seres humanos, mas, com certeza, da própria ação de Deus. Então eu digo o seguinte, que nós, ao comentarmos todas essas heresias de Francisco, nós estamos aproveitando do antimagistério desse falso Papa, justamente para ensinar às pessoas o que diz o magistério, exatamente o contrário, e mostrar para as pessoas que têm realmente uma retidão, como eles podem seguir a Igreja Católica, não seguindo as palavras desse falso Papa. E assim elas vão, com certeza, se guiar no caminho reto da salvação, no seguimento de Cristo, que deixou uma só fé e um só batismo, mas não fez
com que nós tivéssemos a cada 300 anos ou 500 anos uma igreja completamente diferente, com uma fé completamente diferente. Isso nunca aconteceu. Então é por isso que nós devemos aqui denunciar de forma completa, firme e categórica cada uma dessas heresias. Então vejamos aqui o que responde Francisco na primeira pergunta que lhe foi feita nessa entrevista. Ele diz que, em geral, a Europa deve, e sempre o repito, diz ele, assumir os sonhos dos pais fundadores da União Europeia. Imagine isso. Então, para ele, a Europa deve seguir os projetos dos pais fundadores da União Europeia. Na base da União Europeia, que sonharam Schuman, Adenauer, De Gasperi, esses grandes. Então, quer dizer, esses personagens aqui, como vocês devem saber, são judeus, são maçons, são pessoas que estavam pensando na nova ordem mundial. E ao invés de buscar o exemplo dos grandes santos que de fato estabeleceram uma Europa cristã, ele propõe como exemplos esses grandes mestres da maçonaria que foram ali fundadores dessa Europa revolucionária de hoje. Então diz ainda, é verdade que alguns interesses, talvez não europeus, tentam utilizar a União Europeia para as colonizações ideológicas, e isso não está bem. Quer dizer que ele, aqui Francisco, está confirmando aquele desejo que essas forças que atuam no sentido de formar a nova ordem mundial já tiveram como intenção desde o momento que promoveram a Primeira Guerra Mundial. Quando eles quiseram destruir de uma vez o Império Austro-Húngaro, que era a última base de esteio para a proteção da Igreja Católica Romana, e quiseram dizimar toda a população jovem da França, que ainda guardava os princípios contra-revolucionários que poderiam ter sustentado uma reação contra tudo que nós estamos vivendo hoje. Então todos esses genocídios estão justificados por essas pessoas aqui, que são contra todas as colonizações. E ele diz mais, a Europa deve ser independente por si própria, e todos os países no mesmo nível, inspirar-se nos sonhos dos pais fundadores. Então, ele usa uma expressão que é uma expressão católica, mas os pais fundadores que ele se refere aqui não são de forma alguma os santos da Igreja Católica. Depois, uma outra pergunta, a pessoa diz para ele, o Senhor frequentemente disse que somos todos pecadores e que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas uma medicina e um alimento para os fracos. Resposta de Francisco, eu nunca neguei a Eucaristia a ninguém mesmo. Não sei se chegou alguém nessas condições, mas eu nunca neguei. E isso desde a época que eu era sacerdote. Inclusive, aconteceu uma vez uma coisa muito simpática, quando eu fui celebrar uma missa numa casa de repouso. Estávamos todos no salão e eu disse, quem quiser receber a comunhão, levante a mão. E todos levantaram, e eram todos velhinhos que queriam a comunhão. E quando eu dei a comunhão a uma senhora, ela tomou a minha mão e me disse, obrigado, padre, eu sou judia. Resposta de Francisco para essa senhora. Ah, ótimo, o que eu te dei também era judeu. Então ele continua dizendo, a comunhão não é um prêmio para os perfeitos. Pensemos no problema do jansenismo. Os perfeitos podem comungar. A comunhão é um dom, é um presente, é a presença de Jesus na sua igreja e na sua comunidade. Essa é a teologia, não é? Logo, os que não estão na comunidade não podem receber a comunhão, como aquela senhora judia. Mas o Senhor quis recompensá-la sem eu sabê-lo por quê. Então veja aqui como nós devemos analisar essas afirmações.
na minha opinião, são muito graves. Primeiro, ele faz um julgamento da situação dizendo que foi Deus que quis recompensar aquela mulher que era judia. Qual seria o comportamento correto de um católico? Primeiro, perguntar para as pessoas quem realmente era católico e quem estava em estado de graça, ou seja, quem eram as pessoas ali que tinham se confessado e estavam em condição de receber a comunhão, como a igreja prescreve. Então aqui é o comportamento normal de um padre, e ele é obrigado a isso pelo direito canônico. Agora, se essa pessoa comungou sendo judia, depois que a pessoa já deu a comunhão, não sabia, é claro que não tem mais o que fazer. Mas imediatamente, um padre católico correto deve explicar para essa pessoa: olha, se você teve a alegria de receber essa comunhão, saiba que essa comunhão ainda não teve efeito na sua alma, porque você ainda não recebeu o batismo. É preciso primeiro receber o batismo para que você depois receba a comunhão. Na medida que essa pessoa aceita isso, então aí sim ela pode, a partir desse momento, receber a comunhão. Então a gente não pode dizer que Deus quis recompensar uma pessoa antes da pessoa ter aceitado o filho dele. Como que Deus vai dar alguma coisa para a pessoa antes da pessoa ter aceitado o filho dele? Tudo vem através do filho. Se nós não aceitamos o filho, também nós não aceitamos o pai. Nós não podemos ter as recompensas e as graças de Deus antes de termos a aceitação do Filho de Deus. Inclusive, na carta aos Coríntios, capítulo 11, se diz claramente que quem come e bebe indignamente da Eucaristia está comendo e bebendo a própria condenação. Então, quer dizer, por que ele não mostra para nós a fé católica e a fé bíblica sobre o que é realmente a Eucaristia? E depois ele diz, na verdade, isso é um problema do jansenismo, onde só os perfeitos podem comungar. Então, como nós já comentamos outras vezes, Francisco procura sempre jogar sobre isso. Ele joga a ideia de que essas pessoas são muito radicais, são extremistas, e ele atribui a essas pessoas extremistas uma posição insuportável e, portanto, ele seria a posição correta. Quando, na verdade, ele é um extremista do outro lado, como nós já explicamos. O jansenismo é uma heresia que vai para um extremo, que é muito comum nesses grupos tradicionalistas você cair no jansenismo. Mas, exatamente por causa que existem pessoas assim, Francisco, então, ele se baseia nisso para dizer, olha, nós não somos esses extremistas, então nós fazemos isso. Sendo que eles estão fazendo o outro extremo, e não o equilíbrio católico que a igreja sempre prescreveu. Então, é através disso que nós devemos aqui analisar o que está contido nas palavras dele, porque isso, na verdade, faz parte desses argumentos que já se desenvolveram desde a época do liberalismo pós-revolucionário. Então, ele diz ainda, você pode me dizer, mas se você é próximo, terno e compassível com uma pessoa, você lhe daria comunhão? Essa é uma hipótese. Sim, o pastor sabe o que deve fazer em cada momento, mas como pastor, se sair dessa pastoral, ele se converte em político. E isso se verá em todas as denúncias e condenações não pastorais que a igreja faz. Com esse princípio, acho que um pastor pode mover-se bem. Então aqui ele abre todas as questões para que cada sacerdote possa definir como pastor, aqui como ele diz, qual pessoa que deve receber ou não a comunhão, independente dos critérios objetivos que a igreja define, tanto em matéria de fé como em matéria moral. Ou seja, nós não podemos dar a comunhão para uma pessoa que está em escândalo público, em matéria moral, e não podemos dar a comunhão para uma pessoa que está publicamente se apresentando contra a fé católica ou pertencendo a uma outra religião. Mas ele continua dizendo, o Senhor se lembra da tempestade que se armou
quando a Amoris Laetitia foi publicada, com aquele capítulo sobre o acompanhamento para os esposos separados e divorciados, e todos gritavam, heresia, heresia. Graças a Deus que o cardeal Chambord estava lá. Ele é um grande teólogo e esclareceu as coisas. Então quer dizer que ele, como Papa, não podia esclarecer as coisas? Todos viram que, de fato, aquilo era uma grave heresia. Alguns cardeais se levantaram para pedir uma resposta clara de Francisco, que Francisco não deu. Mas ele diz que, graças a Deus, o cardeal Chambord que estava lá. Ou seja, um homem que defende todas as piores doutrinas. Então, ele estava ali para defender essas piores doutrinas e Francisco usa dessas pessoas para dizer, veja, eu não perdi a minha autoridade, porque eu continuei como Papa imune, não falei nada que as pessoas pudessem me criticar. Mas, ao mesmo tempo, ele vem aqui depois, de uma forma cínica, e coloca aqui esse cardeal como a regra de fé para uma situação absurda que aconteceu na época do Amoris Laetitia. Mas diz ainda, mas sempre está essa condenação. Já basta de excomunhão. Por favor, não metamos mais excomunhão às pessoas. Elas são filhas de Deus. Elas podem estar fora temporariamente, mas são filhos de Deus e querem, necessitam da nossa proximidade pastoral. O pastor resolve as coisas como o Espírito diz. Então é muito hábil aqui, Francisco, nas suas heresias, para colocar as coisas de uma forma que pareça muito agradável aos ouvidos daqueles que estão acostumados com esses sofismas mundanos. O importa é nós sermos amigos, o que importa é nós acolhermos todos, o que importa é todas as pessoas serem felizes, sendo que, na verdade, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Para o Evangelho, uma pessoa se torna filho de Deus quando recebe o batismo e quando ela se converte dentro desta filiação divina que ela recebe de forma adotiva quando ela se identifica com o único Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Assim ela se torna filho de Deus. Mas ele diz, já basta de excomunhão, não metamos mais excomunhão nas pessoas. Mas é isso que caracteriza a falsa igreja conciliar, que começou com essa mesma intenção desde João 23. Enquanto que a igreja católica, ela começa com os apóstolos, colocando excomunhão nas pessoas, e ela vai, em todas as épocas da história, colocar excomunhão nas pessoas. Por quê? Porque são as próprias pessoas, com a sua própria vontade, que decidem sair da igreja. E a igreja é obrigada a colocar essa clara identificação de excomungar para que as pessoas saibam que se você fizer como ela, se você seguir essas mesmas ideias, se você seguir esses mesmos princípios, você estará fora da igreja. É simples. É você que escolhe. Agora, se você se converte, se você se arrepende, você volta à comunhão da igreja. É a pessoa que tem que fazer essa opção. Mas veja aqui, que interessante, a próxima pergunta. Ontem, em Estrasburgo, chegou a notícia de uma resolução do Parlamento Europeu que convida os Estados-membros a reconhecerem os casamentos homossexuais e as respectivas relações com a paternidade. Santo Padre, qual é o seu pensamento a respeito? Resposta de Francisco. Já falei claramente sobre isso. O matrimônio é um sacramento e, portanto, a igreja não pode mudar os sacramentos, assim como o Senhor instituiu, não é? Mas essas leis que procuram ajudar a situação de pessoas com orientação sexual diferente, é importante que essas pessoas sejam ajudadas e que essas leis sejam apoiadas. Mas se eles querem levar uma vida juntos, afinal de contas, como um par homossexual, vai escutando. Isso é palavra de alguém que se apresenta como Papa. Se elas querem levar a vida juntos, vivendo ali como um par homossexual, os estados têm a possibilidade de apoiá-los civilmente e de lhes dar uma segurança sanitária
e sucessória. Portanto, os franceses têm uma lei a esse respeito, não só para os homossexuais, mas para todas as pessoas que quiserem se associar. Portanto, o matrimônio é matrimônio. Aquilo ali é um sacramento. Então nós não vamos mudar. Mas os outros são nossos irmãos, nós devemos acompanhá-los. Então quer dizer que matrimônio como sacramento, homem e mulher. Mas, como ele diz aqui, o que eu digo muitas vezes cria confusão. Mas nós devemos ver que todos são iguais. E há de se respeitar a todos. O Senhor é bom e salvará a todos. Então faço aqui questão de repetir a frase de Bergoglio, que diz assim: o que eu digo às vezes cria confusão, mas eu sempre digo que todos são iguais. Então quer dizer, não é às vezes, mas sempre o que ele diz vai criar confusão. E ao dizer que todos são iguais, ele está tirando a possibilidade das pessoas identificarem quem está no caminho de Deus e quem está contra Deus. Agora, quando ele diz, o Senhor é bom e salvará a todos, quer dizer que ele está com isso desprezando toda a doutrina da igreja a respeito da salvação. E ele diz, inclusive, em seguida, isso não digam em voz alta, como quem está ali zombando, né? Olha, não digam isso que eu disse em voz alta porque eles vão brigar contra mim. Ele está dizendo, o Senhor é bom e salvará a todos. Mas ele continua, inclusive, dizendo que muitas pessoas com orientação homossexual aproximam-se do sacramento da penitência. Aproximam-se para pedir conselho aos sacerdotes. Agora, como que uma pessoa pode receber um sacramento da penitência se ele não está disposto a fazer penitência e se converter do pecado? Então isso é um absurdo. Depois ele diz, a igreja os ajuda a ir em frente na sua vida. Mas que vida? A igreja não tem que ajudá-los a ir em frente. A igreja tem que ajudá-los a romper com essa vida e a fazer uma verdadeira penitência e buscar a vontade de Deus. E ainda diz, mas o sacramento do matrimônio segue. Mas que história é essa? Então quer dizer que o que nós devemos perceber é que quando a igreja tem a verdade, a igreja ensina os povos e denuncia todos que estão no erro. Então não importa que seja uma questão civil, numa situação que não se refere aos católicos, mas desde que aquilo esteja contra a verdade que é ensinada pela igreja na sua doutrina moral, então com isso a igreja é obrigada a denunciar. E nunca a igreja pode aprovar ou mesmo incentivar tais coisas. Muito menos na pessoa do seu representante fundamental, que é o Papa. Então é lamentável que ele siga assim, fazendo essas colocações, uma vez que a gente deve entender que todas as pessoas que têm pecados graves, elas podem se salvar, desde que elas não cometam pecado contra o Espírito Santo. E um pecado contra o Espírito Santo é justamente a impenitência final. Ou seja, a pessoa insistir no pecado até o fim, ela não se confessa, ela não faz penitência e ela vai até a morte com aquele pecado, sem se arrepender daquele pecado diante de Deus, sendo que aquele pecado está ofendendo a Deus. Agora, é claro que não é somente a impenitência que leva a pessoa ao inferno, porque existem 5 modalidades de pecado contra o Espírito Santo. Então é muito importante a gente entender isso. Na medida em que, quando nós escutamos alguém que está se apresentando ali como Papa e dizendo que o Senhor é bom e Ele vai salvar a todos, nós precisamos aqui lembrar a doutrina da igreja sobre a salvação. Quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Porque desde o Vaticano II, principalmente através do documento Gaudium et Spes, nós começamos a receber essa falsa doutrina
de que Cristo, pela sua encarnação, teria salvo todos os homens. E uma vez que ele se tornou ser humano, então o germe divino estaria depositado em cada ser humano. Então essa é a doutrina maligna, herética da salvação universal que entrou através do Vaticano II e que agora é defendida por Francisco da forma mais aberta e escancarada possível. Mas nós sabemos que se uma pessoa peca contra o Espírito Santo, ela não tem como se salvar. Seja por essa impenitência final, ou também pela sua obstinação no erro. Então quer dizer, nós podemos nos condenar eternamente pela nossa impenitência, que é uma falta de amor a Deus, por não nos arrependermos dos nossos pecados, como podemos também nos condenar eternamente pelo fato de nós adotarmos uma falsa doutrina e nos obstinarmos nessa doutrina até o fim. E essa obstinação no erro também é pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ensina a verdade através do magistério da igreja. Mas nós podemos também pecar contra o Espírito Santo quando nós impugnamos a verdade que nós conhecemos, ou quando nós temos um desespero e não acreditamos na misericórdia de Deus, como aconteceu com Judas, que também se matou por causa do seu desespero, e também quando nós temos inveja da graça fraterna, ou seja, quando no momento da morte nós estamos completamente fechados para aceitar que uma pessoa pode estar acima de nós, na graça de Deus e na vida do céu. Então, através de todos esses fechamentos que a pessoa pode ter, seja o fechamento ao amor, a Deus e ao próximo, ou o fechamento à verdade que Deus nos revela e que é ensinada pela Igreja de Cristo, então a pessoa vai, com certeza, se perder eternamente. E isso é algo que a Igreja nos ensina de forma infalível em todo o seu magistério. Portanto, nós lemos no Concílio de Trento, na seção 6, no capítulo 15, que quem comete, não importa qualquer pecado mortal, essa pessoa perde a graça santificante, e isso é suficiente para que essa pessoa perca a sua salvação, caso ela não se arrependa na hora final. Agora, o que ele está colocando aqui, em termos do seu antimagistério, não é somente que Deus vai salvar as pessoas que cometem pecados mortais, como aqueles que vivem relações homossexuais. Mas ele está colocando também esse relativismo religioso que faz as pessoas pensarem que não é preciso a pessoa se converter a Cristo e se converter à verdade para ela entrar no céu. E é justamente essa ideia de salvação universal que coloca Francisco numa posição de herético do mais alto grau. Por quê? Porque ele não está simplesmente negando um dogma da fé, mas ele está negando os dogmas fundamentais da fé, até mesmo o dogma da necessidade do batismo e da conversão para se salvar. Então é por isso que o Concílio de Trento, na seção 6, no capítulo 4, diz que de forma alguma, depois do anúncio do Evangelho, uma pessoa poderá se salvar se ela não passar pelo banho da regeneração, ou seja, do batismo na Igreja Católica. Então é muito importante a gente entender isso. Uma vez que a pessoa é batizada, então ela está em condições de se salvar. E se essa pessoa não teve a oportunidade de receber o batismo com a água, então é preciso que ela pelo menos tenha o voto de ser batizada. Como diz aqui também no direito canônico, citando essa mesma passagem do Concílio de Trento, no cânon 737, dizendo que o sacramento do batismo é o fundamento, dizendo que o sacramento do batismo é a porta e o fundamento necessário para a salvação. E, portanto, todos
devem ser batizados a fim de que eles sejam salvos. Seja com o batismo em si mesmo, ou então, pelo menos, no voto. Então, uma vez que a pessoa recebeu o batismo e que ela participa das graças de Cristo, na medida em que ela pertence à Igreja Católica, então essa pessoa está num estado de graça e vai se salvar se ela perseverar nesse estado de graça. Mas se ela se desviar da fé através de uma obstinação no erro, ou se ela cair em um pecado mortal e ela não se arrepender e não fizer penitência desse pecado mortal, então essa pessoa vai pecar contra o Espírito Santo nessa sua impenitência final e, portanto, ela vai perder a sua salvação eterna. Então essas coisas são extremamente importantes. Nós precisamos recordar aqui todo o magistério da igreja e como nós devemos fazer exatamente o contrário de tudo aquilo que ele respondeu aqui nessas perguntas durante essa entrevista, para nós conseguirmos ser obedientes à Igreja Católica, seguir a fé católica até o fim da nossa vida e, portanto, alcançar a salvação eterna. Então que Deus nos ajude e que nos dê a luz necessária do Espírito Santo para nós conseguirmos discernir todas essas coisas nesse tempo de confusão e que sejamos preservados de todo erro e de todos os pecados pela graça de Deus. Amém.